disposição todos os dias, das 9 às 21 horas, para garantir que suas necessidades sejam atendidas. Ultragás Jaguarão, onde qualidade, conveniência e economia se encontram. Confie em nós para fornecer gás muito barato na cidade, sem comprometer a qualidade. Venha fazer parte da família Ultragás, você também. É obra que não acaba mais. Mais Energia Rio Grande do Sul. A CE Equatorial já investiu mais de 3 bilhões de reais em obras e avanços na rede elétrica. Em Bagé, a subestação Bagé 3 recebeu um grande investimento para fortalecer o fornecimento, ajudar no desenvolvimento da região e melhorar a vida das pessoas. É mais energia para você e para toda a região da campanha. Por você hoje, pelo futuro todo dia. CE Grupo Equatorial. Estas empresas apoiam culturalmente a Rádio 87.9 Jaguarão FM. Segunda-feira, na Jaguarão. Maravilha, já estamos de volta aqui na 87, a hora certa nesse momento, 10 horas e 26 minutos, 10 e 26, né? Bom, vereador Fred já está chegando aqui, pessoal, dentro de instantes. Mas só para o pessoal entender, né, o contexto de uma das novidades que a gente vai anunciar aqui no programa, tá? A gente vai passar um vídeo agora. Para você que está nos assistindo aí, já vai comentando, já vai compartilhando de onde você acompanha a gente, né? E vamos botar no ar agora um vídeo, né? A fala aí do vereador Fred, né? Vamos ouvir então, né? E daqui a pouquinho mais a gente volta ao vivo com o vereador. Vamos lá. Município de Jaguarão. Todos serão chamados, apenas para ficar registrado, todos serão chamados. Mas para otimizar a sessão, a gente vai fazer em blocos, porque a mesa vai fazer os esclarecimentos sobre o que já foi colocado. Okay. Vereador Fred Nunes, 6 minutos, por favor. Bom dia a todos e a todas, bom dia à mesa que preside essa audiência. Eu quero inicialmente me apresentar. Meu nome é Fred Nunes, eu sou oficial de justiça, avaliador federal, tenho 46 anos, sou vereador e presidente da Câmara Municipal de Jaguarão. Mas também me permitam fazer uma outra forma de apresentação. Eu sou o Fred, um guri de 10 anos, irmão da Flávia, uma guriazinha de 8 anos, que em 23 de maio de 1990, numa estrada sem acostamento, sem socorro mecânico, sem socorro médico, em péssimas condições de trafegabilidade, perdeu o pai e o avô num acidente de trânsito. Eu sou o Fred, que conhece, porque viveu, a angústia de aguardar por quase 48 horas para liberar o corpo, a retirada do corpo do seu pai, do seu avô, das ferragens do acidente, para liberação para perícia, para tirar os veículos da pista, para entrega dos corpos para a família poder fazer os atos fúnebres. E por conta disso, desde então, eu tenho um olhar que é o mesmo olhar de talvez milhões de vítimas da guerra. Vereador Fred Nunes, 6 minutos, por favor. Bom dia a todos e a todas, bom dia à mesa que preside essa audiência. Eu quero inicialmente me apresentar. Meu nome é Fred Nunes, eu sou oficial de justiça, avaliador federal, tenho 46 anos, sou vereador e presidente da Câmara Municipal de Jaguarão. Mas também me permitam fazer uma outra forma de apresentação. Eu sou o Fred, um guri de 10 anos, irmão da Flávia, uma guriazinha de 8 anos, que em 23 de maio de 1990, numa estrada sem acostamento, sem socorro mecânico, sem socorro
médico, em péssimas condições de trafegabilidade, perdeu o pai e o avô num acidente de trânsito. Eu sou o Fred, que conhece, porque viveu, a angústia de aguardar por quase 48 horas para liberar o corpo, a retirada do corpo do seu pai, do seu avô, das ferragens do acidente, para liberação para perícia, para tirar os veículos da pista, para entrega dos corpos para a família poder fazer os atos fúnebres. E por conta disso, desde então, eu tenho um olhar que é o mesmo olhar de talvez milhões de vítimas da guerra do trânsito que o Brasil permanentemente vive. E por conta desse olhar, eu quero deixar aqui como sugestão e encaminhamento, vou fazer depois por escrito, como primeira providência e compromisso do DENIT, nesse período que estamos construindo um contrato que seja sustentável do ponto de vista econômico para a nossa região, mas que seja também pensado na segurança dos usuários das rodovias, que imediatamente a primeira ação seja a garantia do socorro mecânico, do socorro médico, da manutenção das vias que estão hoje absolutamente desassistidas. Infelizmente, os trechos que nós vemos na nossa região, na metade sul, e foi muito importante a fala do deputado Marcos Vinícius aqui, que fez um comparativo com as estradas não pedagiadas da metade norte do Rio Grande do Sul, mas as que a gente conhece na metade sul do Rio Grande do Sul e que são mantidas pelo DENIT, vivem essas condições de precariedade permanentemente. Há mais de ano, deputado Daniel Treziak, existe uma ponte Pare-Siga, próximo a Piratini, na rodovia que leva de Pelotas a Bagé. O DENIT não conclui aquela obra. Então, esse é o primeiro encaminhamento necessário, que nesse ano e meio, que nós esperamos que seja tempo suficiente para que se tenha implantado o novo sistema, o DENIT tenha esse compromisso com a nossa gente, com a nossa região, que tanto tempo foi penalizada por esse contrato leonino de pedágios, com o pedágio mais caro do Brasil, mas que tem um compromisso com a nossa gente, garantir a manutenção mínima, o socorro médico, o socorro mecânico, porque os municípios, e aqui quero divergir do deputado Zé Nunes, que eu acho que está aqui ainda presente, ou saiu, não sei, os municípios não têm condições de dar o socorro, especialmente na nossa região, que as distâncias são grandes. Jaguarão conta com uma ambulância de SAMU, outras duas na Santa Casa de Retaguarda, ou outras três, melhor, para transferência de pacientes. Não conta com condições de fazer socorro médico em estradas a 30, 40 quilômetros da sede do município. E essa é a realidade de todos os municípios da nossa região. Mas vamos olhar para frente. Quero concordar com muitos que me antecederam em relação à quantidade de pontos, que não serão de praças de pedágio, né, já que esse sistema automatizado. Me parece que eles precisam ser reestudados e serem alocados nos limites entre os municípios. Não é legalmente possível se estabelecer, e nem justa, e nem seria justo colocar esse custo para a população urbana de Rio Grande, de Pelotas, um pedágio dentro da zona urbana, ou mesmo dentro da região de aglomeração urbana, que é Pelotas, Rio Grande, enfim, na nossa região. Então, que esses pontos sejam alocados nos limites entre os municípios. Mas quero divergir, acho que de todos que colocaram aqui antes de mim, em relação à segunda ponte sobre o Rio Jaguarão. A segunda ponte sobre o Rio Jaguarão já está no orçamento da União por 4, 5 ou 6 vezes.
presidente Lula, quando anunciou que iria colocar no orçamento e garantir no orçamento geral da União a segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, fez inclusive uma piada dizendo que achava que essa ponte já existia, porque ele lembrava que já havia assinado algo semelhante com o presidente do Uruguai. Então, infelizmente, meu caro Juquinha, comida pouco, meu pirão primeiro. Jaguarão não tem representatividade política, Jaguarão está lá na ponta, embora seja a principal fronteira comercial com o Uruguai. Se nós não garantirmos que a ponte seja construída dentro desse modelo e custeada pelos usuários, pelos caminhões e pelo impacto que vai gerar na nossa cidade a nova ponte, nós não vamos ter essa segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, como não tivemos até hoje, nesses mais de 30 anos, mais de 5 ou 6 anúncios que foram feitos, mais de 4 ou 5 projetos que foram licitados e apresentados como uma segunda ponte sobre o Rio Jaguarão. E para finalizar, quero falar aqui sobre a questão dos usuários locais, de uma forma de garantir usuários e categorias. Aí quero falar da minha categoria em especial, sou oficial de justiça, onde nós realizamos deslocamentos entre os municípios diariamente, por várias vezes, mas outras categorias profissionais e outros usuários locais realizam esses deslocamentos, e é preciso ter uma política com olhar para essas categorias. E falando da minha em especial, nós realizamos o cumprimento de mandados judiciais com nossos veículos particulares, né, sem a mínima e justa indenização ou subsídio para isso. Se formos penalizados com mais pedágios em relação a isso, certamente essa será uma atividade, enfim, bastante penalizada. Mas acho que isso serve para todos os usuários locais e que acho que deve ser observado. Então, 4 pontos. O primeiro deles é imediato compromisso com a manutenção das estradas, com socorro médico, socorro mecânico, que nós já estamos desamparados desde o dia 4 de março. Segundo ponto é o reestudo dos locais onde serão colocados os pontos de medição do tráfego para a cobrança do pedágio. Devem ser deslocados para os limites dos municípios, evitando que existam pedágios nos centros urbanos. Ainda acho que esqueci, mas tem um ponto em Jaguarão, ali na intersecção que vai para a segunda ponte. Ele deve ser deslocado de modo que ele seja cobrado para quem efetivamente vai usar a segunda ponte, né? E não que a nossa cidade fique cercada eletronicamente por um pedágio. E, por fim, reafirmar e divergir dos demais a necessidade de que a obra, a construção da segunda ponte seja assim prevista dentro desse novo contrato, porque essa é a única forma efetiva, de verdade, que essa segunda ponte de Jaguarão terá viabilidade de ser construída. Senão será mais uma vez, mais uma das histórias que a população de Jaguarão já não acredita mais, tantas promessas e de tantos anúncios que o governo federal já fez em relação a essa ponte, culminando inclusive com a piada do presidente Lula, dizendo que achava que a ponte já havia sido construída porque lembrava de já ter feito o acordo com o Uruguai no período que ele foi presidente há 15 anos atrás. É isso, muito obrigado, desculpe se excedi o tempo. Tá aí, né, pessoal? Essa foi a fala, então, do vereador Fred, né, nessa audiência, sobre os pedágios, sobre a segunda ponte, né? Já tá chegando aqui para falar mais sobre esse assunto e outras pautas aí, novidades
nesse período que estiveram em Brasília, né? Esteve em Brasília juntamente com o prefeito Rogério Cruz e o vice-prefeito Jonas Barreiros, né? Então cumpriram a agenda em Brasília, né? Os nossos representantes no Poder Legislativo e Poder Executivo, e a gente dentro de instantes estará comentando sobre esse assunto, tá bom? 87.9, Rádio Jaguarão FM, temos você, temos tudo, um forte abraço a todos os nossos ouvintes que estão aí acompanhando a programação, tá bom? Vamos em frente, vamos juntos. O vereador Fred tá vindo, né? Acabou de me dizer aqui que já tá chegando aqui na Rádio Jaguarão FM. Então é muito importante para você que se liga, já fica ligadinho, já compartilha a live, né? Pro pessoal que tá acompanhando aí a programação. Já tá chegando música. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? João Luiz, aqui da Ô, meu querido, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Fala, João Luiz. Eu queria ver a música do Roberto Carlos, Mulher Pequena. Tá, pra quem vai? Vai pra Nina, Tá. pra Lourdes e pra Ângela. Tá bem, já tô anotando aqui, tá? Tá bom. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Vamos anotar então, meu amigo João Luiz, lá na Pindorama, um forte abraço aos amigos lá no bairro Pindorama, né, que estão acompanhando aí a nossa programação. Vai comentando, vai compartilhando de onde você acompanha a nossa programação, minha amiga Silvana, dando aquele bom dia pra gente, aquele abraço todo especial, muito obrigado. Também comigo aqui acompanhando o nosso programa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê a live? Agora sim, achei, né? Pessoal que tá curtindo aqui a programação, um abraço meu amigo Hélio Renato, a Greta Machado, a Sandra Rolim, a Vera Melo, minha amiga Cleni Lopes, né, dando bom dia pra gente, minha amiga Solange Ávila, a Marorex, o Pedro Terra, Maria Benito, a Malu Nunes, a Maria da Graça Mela, a Marília Martins, né, a Sônia Almada, Ema Rosa da Silva Varela, a Daiane Vieira, a Patrícia Borges Vera, a Carmen Noda, Cleusa Moraes dando bom dia pra gente, minha amiga Solange Silveira, Cristiane Rondan, né, um forte abraço, muito obrigado de coração pelo carinho e pela audiência de todos vocês, tá bom? Nesse momento, céu ensolarado em Jaguarão, 27 graus é a temperatura nesse momento, a umidade relativa do ar é de 72%, né? Que maravilha, tempo bom para hoje, porém, né, pessoal, o cenário já muda a partir de amanhã, né, pessoal? O cenário muda aí a partir de amanhã, segundo a previsão do tempo, a gente está olhando aqui as informações, né? Previsão para amanhã, pessoal, segundo o YR, né? A previsão para terça-feira, amanhã, dia 17 de março, é de 26 milímetros, tá bom? Segundo a previsão do tempo, chove aí na parte da tarde e na parte da noite, amanhã é terça-feira, né? Então, volume estimado para amanhã de 26 milímetros. Para quarta-feira, segue aí a previsão de chuva para quarta-feira, dia 18, né? Manhã e tarde, né? Segue na madrugada de terça para quarta, manhã e tarde, porém, volume menor de chuvas, segundo o YR, volume de 3 milímetros. Na quinta-feira, né? Sol entre nuvens com períodos de chuvas esparsas, com a mínima de 20, a máxima de 27 graus, volume estimado de 2,5 milímetros. Na sexta-feira, já volta aí a predominar o sol, né? Com a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. E no sábado, dia 21 de março, tempo bom, tempo firme, com a mínima de 20 e a máxima de 30 graus, tá bem? Vamos ver como é que vai se comportar o tempo durante essa semana, mas ao que tudo indica, chuva para amanhã, terça-feira, dia 17 de março, tá bem? Vamos em frente, vamos juntinhos, a hora certa, 10 horas e 44 minutos, 10 e 44, nesse final de semana teve aí o Carnaval de Erval, rapaz, eita, foi sucesso, a gente esteve acompanhando aí o Carnaval de Erval, parabéns lá ao município de Erval, né? A Web Rádio Líder Zona Sul transmitiu aí o Carnaval de Erval, a gente esteve aí acompanhando ao vivo, inclusive a corte, né, do nosso Carnaval de Jaguarão esteve prestigiando e visitando aí, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, o município de Erval, né? Bom, 10 horas e 44 minutos, 10 e 44, vamos aguardando mais um pouquinho aí o vereador Fred, né? Já está chegando aqui na emissora para falarmos aí sobre esses assuntos tão importantes, né? Que são a questão dos pedágios, a questão da segunda ponte, entre outras pautas, né? Que foram tratadas lá em Brasília, né? Nossa capital federal, né? Hora certa, 10 horas e 45 minutos, 10 e 45 é o nosso programa Show da Manhã no ar, né? Até o meio-dia com você
aqui pelas ondas amigas da Jaguarão FM 87.9. Segunda-feira, na Jaguarão. Enquanto isso, vamos com um recadinho aqui diretamente lá da Total Casa e Conforto, né, pessoal? É isso mesmo. Vamos seguindo com o programa rapidinho, então. Recadinho da Total Casa e Conforto, né? A Carol, bom dia, Carol! Bom dia, Lazier, meu amigo cliente. Aqui é a Carol da Total Casa e Lazer. E hoje no Panelaço da Total, a maior e melhor promoção de panelas do Sul. Temos conjunto de panelas de alumínio fundido com 5 unidades, com grande durabilidade, fundos e bordas reforçadas, melhor distribuição de calor para você, meu amigo cliente, que tá a fim de fazer aquele carreteiro gostoso para você e para sua família. Alumínio de alta qualidade, e lembrando que a cor é fundida junto com alumínio, então não descasca. De 399 por apenas 335, com um baita descontão de R$64, podendo fazer em até 7 vezes, sem entrada e sem juros. Vem pro panelaço da Total, tchê! Tá aí, recadinho diretamente da Total Casa e Conforto. Obrigado, Carol. Bom, agora sim chegou o nosso querido amigo Fred, presidente da Câmara, né, vereador, tava lá em Brasília, com saudade aqui de Jaguarão, com saudade da sua família. A gente estava acompanhando, né, as redes sociais, né, toda a movimentação do vereador, de olho, né, de olho para ver as novidades, curioso também, mas é sempre importante, né, sempre importante estar por dentro de tudo, né. Bom, vereador Fred, bom dia mais uma vez, prazer te receber aqui na rádio, né, conta para nós como é que foi aí essa viagem a Brasília, longe da nossa terrinha, né, bom dia. Bom dia, Lazier, bom dia os ouvintes aqui da Jaguarão FM. É uma satisfação estar aqui contigo, estar retornando para a nossa cidade depois de uma semana muito dura, muito desgastante, muito Imagina. Trabalho, né, mas com grandes conquistas para Jaguarão, né. As pessoas às vezes podem pensar que a política se faz só daqui, né, só quando na verdade os grandes temas, grandes recursos, as conquistas de grandes recursos, enfim, elas estão concentradas mesmo em Brasília e claro, principalmente em Brasília, né? Porto Alegre bem menos. Então nós passamos uma semana lá com várias agendas em vários ministérios, no Congresso Nacional também, e no IFAM, e também participamos de uma audiência pública da NTT para tratar do tema que eu acho que é o tema mais importante dos últimos anos e para o desenvolvimento de Jaguarão para o próximo período, que é o tema dos pedágios. Claro. Nos ministérios nós conseguimos destravar alguns recursos que estavam parados, enfim, né, mas principalmente eu queria destacar aqui a questão do IFAM, né, e trazer algumas notícias boas para Jaguarão. A primeira delas é que conseguimos garantir um empenho de mais de 7 milhões e 800 mil reais. 3 milhões já estão depositados na conta do município de Jaguarão para o restauro da Praça Alcides Marques, que é a praça ali do centro, que inclui o Largo das Bandeiras, enfim. A ideia que o governo tem, o governo municipal, né, o prefeito Rogério, o Jonas, de realizar esse restauro em partes, né, para evitar o mínimo de transtorno possível para os comerciantes locais, para o trânsito da cidade também, né, mas nós vamos, aquilo não se faz omelete sem quebrar ovos, né, e uma intervenção que vai totalizar 11 milhões de reais, né, num restauro que vai restaurar chafariz, trocar árvores, restabelecer e restaurar todos os ladrilhos da praça, construir novos banheiros, fazer uma iluminação subterrânea sem fios em toda a quadra, no entorno da praça, ou seja, ela vai ser uma intervenção que vai dar uma outra cara para o centro da nossa cidade, e é evidentemente que isso vai criar transtornos, a gente sabe disso, né? Mas homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Como diz o gaúcho. Tu sabes que na obra sempre é feio de ver, né? A gente tá fazendo um calçamento, tá interrompida a rua, mas depois de pronto fica bonitinho, né? Feiura e coragem não nos falta. Então nós vamos trazer transformar essa praça
né, numa lindeza que vai atrair turistas e que vai servir para a nossa cidade. Aí já garantimos os recursos lá. Que bom, Fred. A outra notícia boa para Jaguarão, e que nós temos trabalhado há muito tempo cobrando a universidade, a Unipampa, cobrando o IFAM, buscando que é a questão do Museu do Pampa. E eu falei lá para a superintendente adjunta do IFAM, que nos atendeu, enfim, que o IFAM tinha uma dívida com o Jaguarão, que nós tínhamos um trauma do IFAM em Jaguarão, que era a enfermaria militar, que era um parque no formato de enfermaria, mas que a gente usava, a gente ia lá tomar mate, né, a prefeitura mantinha, cortava grama, enfim, era um espaço de convivência da cidade, e que depois foi repassado para a Universidade Federal do Pampa a construção de um museu, de um centro de interpretação do Pampa, algo que no projeto é algo muito maravilhoso, mas que ficou como um grande elefante branco, né? Hoje cercado, hoje a cidade, as pessoas não podem acessar mais aquele parque, e a universidade tem demonstrado que não tem condições de tocar esse projeto. Ao contrário, a universidade chegou a receber um recurso para fazer, um recurso grande, para fazer uma etapa, e acabou investindo em outros setores, né, e não investiu no Centro de Interpretação do Pampa. Bom, qual é a boa notícia? O IFAM resolveu realizar numa modalidade que não é comum que eles usam, né? Eles próprios vão fazer a intervenção. Então eles retiraram da Unipampa, vão fazer, já está em fase de licitação a retomada da obra, e então ainda esse ano a expectativa é que as obras recomecem, agora sendo tocadas pelo próprio Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, que segue o mesmo projeto, que é o IFAM. Vai ter alguma alteração de projeto, eles já tiveram aqui, fizeram outras medições e tal, mas basicamente ele segue o mesmo, né, com algumas pequenas modificações, mas o que é fundamental, além da retomada, né, e com a garantia de que será concluído, porque ele agora virou uma política de Estado do IFAM, ele não é mais repasse para a universidade ou para parcerias, mas, então ele vai ser retomado, vai ser concluído, e o que é mais importante para os jaguarenses, ele vai voltar para o uso nosso, do município. Ele não vai ficar vinculado mais à universidade, nem a algum outro órgão federal externo, né? Ele vai ficar vinculado ao IFAM e ao município. Então nós vamos poder usufruir daquele espaço quando ele for concluído. Fred, agora tu me despertou uma dúvida que eu gostaria de perguntar até para a comunidade também entender. Toma uma aguinha, isso aí, né? Senão a gente fala e seca a garganta, né? Bom, agora a questão do Museu do Pampa, né? O IFAM tomou as rédeas da obra, já que a gente está em linguajar gaúcho aí, tá? Tomou as rédeas desse espaço, vai tocar essa obra, e só que a reforma da praça ali da 27 de janeiro, ao que tudo indica, será uma atribuição da própria prefeitura, que vai receber o recurso. Já recebeu 3 milhões e já tem empenhado 7 milhões e 800 mil. O total é 11 milhões. Eu não sei se tu tem essa informação, Fred, mas provavelmente sim, né? Uma das questões preocupantes, né, para a comunidade, a gente sabe que a 27 de janeiro, tu mesmo mencionou os comerciantes, é a principal via de acesso à cidade, tem vários comércios ali, e uma das questões que a gente fica preocupado é a questão do Carnaval 2027. O Carnaval vai ter que ser feito uma outra discussão, a gente não sabe até onde que vai estar e como é que vai começar a obra, né? Para a comunidade ter ciência, ela está em fase de formatação do edital da licitação. Entendi. Então nós já lá em Brasília, o prefeito fez uma ligação de vídeo com a equipe técnica aqui de Jaguarão e a equipe técnica do IFAM, para alinhar a forma da licitação, porque essa é uma licitação nova, ela é uma licitação que leva em consideração técnica e preço, ela não é só menor preço, que isso acontece muito problema com obra de menor preço. Vou dar um exemplo, são as casinhas lá da Kennedy, né? Faz a licitação menor preço, ganha uma empreiteira de fundo digital que não tem capacidade de capital para realizar a obra sem os repasses
da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica vai repassando o conta-gota, ela vai repassando conforme a medição. Olha, se tu fizer as fundações, aí tu recebe o dinheiro das fundações, aí o cara pega aquele dinheiro das fundações e levanta a parede. Aí eles vão lá, medem, deu ok a medição das paredes, eles pagam aquela medição de parede. Demorando por isso muito. que demora. Para construir a minha casa, que foi nesse sistema, a construtora que eu contratei levou 2 anos e meio, uma casa. Né? Então, infelizmente, quando se faz a licitação, o Poder Público precisa trabalhar com licitação, legalmente isso é importante, é exigido, né? Mas tem esse risco de cair uma empresa que não tenha capital suficiente para chegar e fazer como quando tem um empreendimento grande do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Pelotas. Vou dar um exemplo de uma construtora só, 5 construções, mas poderia ser a Roberto Ferreira, mas poderia ser outras tantas, que são construtoras que têm capital, que têm várias obras. Eles chegam, eles querem terminar o quanto antes para ter capital de giro e fazerem rápido. Essas empreiteiras menores, elas estão fazendo, tem lá um pedreiro, um ou 2 serventes, e vão fazendo, e é por isso que está demorando. A prefeitura não tem culpa nisso. Até por não ter capital, não tem como contratar tantas pessoas para trabalhar. Exato, e a prefeitura não tem culpa, fez o processo como a lei determina, né? E infelizmente aconteceu assim. Mas essa obra da praça, nós vamos precaver, né? A prefeitura já está se precavendo de fazer ela a licitação na forma melhor técnica e preço. Então isso o IFAM vai dar o suporte como fazer essa modalidade de licitação. Então vai vencer uma empresa que já tenha experiência em restauro, que tenha evidentemente também capital, e nós vamos fazer ela por etapas para diminuir o transtorno, que evidentemente vai ter algum transtorno, mas para diminuir o transtorno ao máximo possível para a nossa cidade. Com certeza. Bom, vamos à audiência pública, né, que a gente colocou no ar a sua fala, vereador Fred. Até a gente acho que deveria ter começado por aí, mas não tem problema. Modelo dos pedágios, né? O dia 6 de março, eu fiz uma postagem que causou bastante debate nas redes sociais, ali na Vibe Hits, eu não sei se chegou a ver, dos pedágios, os pórticos Free Flow, né? Que inclusive aqui em Jaguarão, ali no quilômetro 645, provavelmente vai ter um pórtico ali de pedágio, né? Free Flow. Então, não sei se foi de encontro essa audiência pública, ou se foi mencionado esse novo modelo que está sendo projetado, né? Os pedágios Free Flow. Isso eu postei dia 6 de março ali na Vibe Hits, e o pessoal ali bastante indignado, bastante comentários também, várias pessoas interagiram, gerou debate na comunidade. Só que quando quando tem tudo vira notícia, né? A imprensa é assim, tu postou uma coisa publicamente, por seres uma pessoa pública, pode ter certeza que a tua postagem ela pode virar notícia, e foi o que aconteceu, né? O próprio governo federal, né, publicou no site do Gov essa questão dos free flows aí, e a gente fez essa postagem aí na Vibe Hits no dia 6, né? Não sei se foi mencionado, né, o Free Flow na audiência pública, vereador. Sim, o Free Flow é o modelo que o governo federal escolheu para o modelo dos pedágios. Tá. É o modelo que inclusive é utilizado no restante do mundo, enfim. Claro. Vai ser utilizado nas rodovias estaduais, aqui também, né? E isso aí já é algo que já está definido. Assim. Como é que funciona esse Free Flow? Eles não têm mais praças de pedágio, né? Eles têm torres de medição, né? E o que está sendo discutido é a alocação dessas torres. Eu, na minha fala, defendi que elas fiquem nos limites entre os municípios. Por exemplo, aqui em Jaguarão ela fique lá no Arroio Bretanha. Por quê? Para que quem circula dentro da zona rural do município de Jaguarão não pague pedágio. Claro. Né? Para quem for sair para viajar, para quem for entrar para Jaguarão que está viajando, aí sim pague o pedágio. O valor ele será calculado por quilômetro, e a proposta inicial é de 10 centavos por quilômetro, né? O que daria
até Pelotas, R$ 13,20 aproximadamente. Né? Antes a gente estava pagando R$ 19,40, né? Não, R$ 19,60. Então ele ficaria um pouco mais barato. Isso na rodovia não duplicada, e nas rodovias duplicadas seria 13 centavos o quilômetro. Um pouquinho mais. Né? 30% mais caro. Mas isso é a proposta do edital. Né? A NTT acredita que na hora da licitação pode baixar em até 20% esse valor. Mas o que é importante disso é que esses pontos de pedágio não estejam dentro dos municípios, não estejam dentro da zona urbana de municípios, né, que estejam no limite entre os municípios, para justamente isso, quem circula dentro do município não pode pagar pedágio, né, e que os investimentos que a concessionária arrecadar com esse pedágio, que eles também venham para Jaguarão. E isso é que foi a minha maior preocupação, porque nós estávamos lá e a minha fala foi na audiência, a minha inscrição era a 8ª, mas eu vi que eles estavam alterando as inscrições na mesa ali. Eu acho que já tinham falado 12 pessoas na minha frente, eu ainda não tinha falado, né? Tinham deputados federais, tinham deputados estaduais, enfim, né? E aí eu reclamei lá na mesa e disse, aí acabei tendo a fala antes do intervalo, né? E na minha fala, por que eu queria tanto falar antes que não era o intervalo, era a fala daí depois da NTT sobre as falas que tinham sido da plateia, porque eu divergia de todas elas. Tem deputado que faz muito voto aqui em Jaguarão, deputado mais votado, procurem aí os deputados mais votados aqui de Jaguarão, defendendo que a segunda ponte de Jaguarão saísse do investimento da concessionária. Ou seja, o momento que a gente vive é o seguinte: a segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, ela já esteve em 4 PACs, Programa de Aceleração de Crescimento. O presidente Lula, na última vez que assinou com o convênio, enfim, com o Uruguai, ele chegou a fazer uma piada dizendo que, olha, mas eu achava que essa ponte já estava construída, porque muitas vezes, eu me lembro de ter assinado isso com o Pepe Mujica. Ou seja, nós estamos no fim, distante demais das capitais, sem representatividade política. Se nós não garantirmos que agora esse investimento fique como obrigação dentro dos 11 bilhões que a concessionária terá que investir no pedágio, nós nunca vamos ter essa segunda ponte, porque ela já por várias vezes esteve no Orçamento Geral da União e nunca foi executado. O próprio DENIT, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério de Transportes indicaram para que ela fosse obrigação da concessionária, e o custo dela, que é de 260 milhões, para 11 bilhões, que é o que vai ter de investimento, ele é irrisório para diminuir a tarifa, que foi o que os deputados aí disseram: não, nós queremos diminuir a tarifa, então aí colocar uma obra, a segunda ponte, que já está no Orçamento Geral da União, vai aumentar a tarifa. Ela ia diminuir 3 centavos daqui até Pelotas. Sim. No preço do pedágio, 3 centavos. E o que isso vai trazer de desenvolvimento para o setor do comércio internacional, para Jaguarão, de desenvolvimento, de geração de empregos na construção da obra, também para o Porto de Rio Grande, o que vai acrescentar de cargas da Argentina, do Uruguai. Nós vamos disputar e vamos acabar trazendo para cá, para as transportadoras de Jaguarão, cargas que passam hoje por Uruguaiana, por Rivera, pelo Chuí. Enfim, é muito importante, é o mais importante, que nós não podemos abrir mão. E tu sabe, Fred, que é uma coisa que a gente acaba até ficando chateado em ouvir, porque esse assunto da segunda ponte que tu falou, da fala do presidente Lula, esse encontro lá em Montevidéu foi quando ele assumiu, né? Exato. E já estamos em anos de eleições novamente, aí volta a segunda ponte. Já está terminando a eleição, provavelmente todas as pesquisas estão indicando aí que a reeleição dele não está dada, ao contrário,
né? Todo os adversários, ou o principal adversário dele tem crescido e ele tem estagnado e diminuído. A reprovação do governo tem batido em 54% de reprovação. Nunca vi um governo com 54% de reprovação ser reeleito, né? Então tudo indica que mas ainda que seja reeleito, tá garantido. é um governo novo. Sim. Ainda que seja reeleito, é um governo novo, com outra composição, com Claro. outros aliados, com outra composição, e não foi feito nada da segunda ponte, mais uma vez. Por isso eu te digo, essa fala lá com o presidente lá do Uruguai foi quando ele assumiu, e já estamos em 4 anos, aí por isso que a comunidade, quando fala em segunda ponte, já não acredita mais, Claro. Fred. E aí agora, quando a gente tem a possibilidade, porque tá lá, o pedágio vai acontecer, tem cronograma. Claro. Ele vai até julho de 2027, vai nesse processo. O processo de escuta das comunidades termina agora em abril. Depois disso vai a elaboração do contrato e outros trâmites, análise pelo TCU e tal, até licitação, e início de operação está previsto para julho de 2027, com uma carência, um período de cobrança de pedágio, né, de, se não me engano, 1 ano, cobrando 50% do valor da tarifa, que isso também está sendo discutido, mas enfim, ele vai acontecer. E as obrigações, os 11 bilhões que a concessionária terá que investir nos próximos 30 anos, 7 desses 11 bilhões, ou melhor, 6 desses 11 bilhões terão que ser investidos nos próximos 7 anos. E a segunda ponte de Jaguarão está nessas obrigações dos próximos 7 anos. Claro. Ou seja, ou é agora ou é nunca. O Jaguarão se une em torno disso e já viu que não dá para contar com o deputado, porque se nós tivéssemos lá o deputado mais votado aqui em Jaguarão, os 2 deputados mais votados aqui em Jaguarão, federal e estadual, do governo, né, do PT, estavam lá defendendo contra os interesses de Jaguarão, defendendo que está aí, podem olhar no site da NTT onde está a minha fala, está a fala deles antes. E na minha fala, inclusive, eu falo que eu estou divergindo, né, dessa posição, porque eu fiquei estarrecido vendo alguém que se diz, e que faz tanto voto em Jaguarão, que se diz defensor das pautas e das políticas de Jaguarão, quando chega lá em Brasília, porque a gente não ia estar lá. Essa audiência ninguém nos convidou. A gente cavou ela. E aí nós fomos. Tava lá 5 vereadores de Rio Grande, 3 deputados federais, 3 deputados estaduais, o Sindicato dos Transportadores de Rio Grande, enfim, uma força regional que nos deixava de canto, que nos deixava de lado. A gente só serve para pagar o pedágio para os investimentos para eles. Queriam mais uma alça em São Lourenço, queriam duplicar a estrada para Canguçu e levar até Santaninha, queriam mais duplicação para Rio Grande, tudo isso, queriam mais uma ponte sobre o Rio São Gonçalo. E nós... Escanteados. E a fronteira, e a principal fronteira comercial com o Uruguai, que é Jaguarão. Ué, tá louco. Então, assim, Lazier, a gente vai amanhã, né? Amanhã terá uma audiência em Pelotas. Nós vamos, os vereadores, eu estou apresentando uma moção hoje, que eu estou convidando todos os vereadores, independente de partido, para assinarem, né, exigindo isso, exigindo a manutenção da segunda ponte como obrigação da concessionária para que ela realize. Que os pedágios, que as torres de pedágio sejam colocados nas divisas entre os municípios, nos limites entre os municípios, ou seja, aqui em Jaguarão seria no Arroio Bretanha, né? E nós pagaríamos 10 centavos por quilômetro até lá. Já tem a indicação, né, do Isso, limite entre os municípios, que é legal. Pagaríamos 10 centavos por quilômetro até lá, 20 e poucos. Para ir até Arroio Grande, nós pagaríamos 10 centavos, 48 quilômetros, 10 centavos, 4,80. 4,80. Para ir até Arroio Grande. Né? Para ir até Pelotas, pagaríamos 13,20. Onde é que pagaria isso aí, Fred?
esse sistema ele é captado, aí vão ter várias formas. Tu pode, se tu usar uma tag, um dispositivo eletrônico no carro. De cobrança automática. De cobrança automática. Aí tu tem 30 dias para pagar e aí paga até com desconto. Se tu não usar isso, eles vão te notificar e fazer a cobrança, aí tu paga o valor integral. E se tu deixar de pagar, aí eles te notificam no prazo, aí tu deixar o prazo, aí tem até multas, enfim. Né, ou seja, é como se fosse um radar de velocidade. É como se fosse um radar de velocidade. Exato. Entendi. Bom, Fred, enquanto toma uma aguinha, eu vou ler comentário aqui. Como o Thiago diz o seguinte, né? No começo os pedágios começam 10 centavos, botou ele aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Mas tem que falar que após um ano vai ter aumento, passando a 19 por quilômetro, tornando o valor mais alto que o cobrado pela Ecosul. Botou o Thiago aqui. Quem é Thiago? Thiago Ortega. Botou para mim. O Thiago. Thiago, não tem essa previsão, o contrato tem previsão de... Claro que tem previsão de reajustes, né? Claro. Mas ele também a gente precisa amarrar, é boa a tua observação, porque também a gente precisa amarrar essa questão dos reajustes para não ter gatilhos, né? E isso está sendo discutido nessas audiências públicas. Né? O que eu quero dizer de tudo isso é o seguinte, né? É que o que eu defendo, até porque eu sou fruto de uma... eu sou um dos órfãos de estradas. Eu vi o teu relato no começo da fala ali. De estradas não pedagiadas, de estradas. Então eu me lembro do que era essa estrada aqui sem pedágio, né? O Thiago tem a minha idade, deve lembrar também, né? O que era essa estrada de Jaguarão a Pelotas. E a gente não precisa, se a gente não lembra, a gente pode andar ali de Dom Pedrito, de Bagé até Livramento, até Uruguaiana, que é mantido pelo DENIT. Né? Tem uma ponte ali próximo de Piratini que faz mais de ano que está no sistema Pare-Siga, porque o DENIT não consegue concluir essa ponte, que é uma ponte pequena que caiu. Então a gente sabe que se depender do orçamento geral do governo, do DENIT e tal, a situação é muito pior. As estradas sem socorro mecânico, sem socorro médico, sem acostamento, sem sinalização, esburacadas. Essa é a realidade. Que infelizmente, Lazier e Thiago, a gente vai viver isso durante esse período todo que nós vamos ficar sem estrada, porque em 2 anos essa estrada vai se deteriorar. Vai. Tu sabes que isso a gente já está sentindo agora. Claro. E te digo um exemplo. Sexta-feira passada, Fred, era 9h30 da manhã, eu estava indo para Arroio Grande. Estava indo ali 70, 80 km por hora, velocidade normal, né? Cara, eu tive que desviar de 3 animais mortos na estrada. Coisa de nunca. Nunca tu via de manhã animais mortos. A Ecosul recolhia. Agora ninguém vai recolher. Então tem tudo isso que a gente vai passar 2 anos por essa situação. Mas para deixar bem claro o que eu defendo, e claro, respeito quem pensa diferente, né, eu defendo sim que a estrada seja concedida, seja pedagiada, mas que tenha um pedágio justo, que tenha um valor justo, que não atrapalhe o desenvolvimento da nossa economia, que mantenha as estradas com segurança para os usuários e, especialmente, que os investimentos que nós vamos ajudar a pagar desse polo de pedágio sejam feitos também em Jaguarão, já que a nossa estrada não será duplicada. O único investimento é uma alça de saída aqui próximo ali à pousada do Pampa para a nova ponte, que é mais lá passando o Minité, mais lá para o Alemão Augusto, né? E essa segunda ponte que aí vai dar lá no passo de fronteira no Uruguai. Então esses são os únicos investimentos que tem previsto para cá, nós não podemos abrir mão deles. Claro que de forma alguma. Perfeito, Fred. Bom, quero mandar um abraço para o Moisés, né? Nosso querido amigo Moisés, brigadiano Moisés. Ele tá te parabenizando aqui, ó. Bom dia, meu amigo. Parabenizo o Fred pela conquista do ônibus para o transporte dos estudantes a Pelotas. Nossos jovens agradecem. Esse cara tem a minha continência, uma conquista ímpar. Colocou muito obrigado, Moisés para nós aqui. Poxa, muito obrigado. Até deu a oportunidade de falar de outra coisa que a gente nem estava preparado para falar, né? Porque justamente foi votado nessa semana que a gente estava em Brasília, isso. Que foi a realização de um sonho, assim, desde 2005, meu primeiro mandato, eu disponibilizava
recurso no orçamento para comprar um ônibus, mobilizei gente, fundei uma associação de estudantes aqui em Jaguarão, tal, e sempre não era possível, não, né, cheguei até a fazer parte do executivo, fui vice-prefeito, né, o prefeito nunca se sensibilizou, enfim, tal, até que nós conseguimos criar o programa, o PAEP, que era com locação de ônibus, né, compra de lugares, em 2018. De lá para cá, esse programa já formou mais de 100 jovens, né, com transporte gratuito pela prefeitura. E agora, né, o prefeito Rogério, a partir de uma demanda nossa e de muita conversa, enfim, tal, percebeu que a aquisição de um ônibus nos sai mais barato do que a gente paga com alocação de transporte, e que ainda ele pode servir também para levar atletas, né, para competições nos finais de semana. Então foi aprovado um crédito de R$900 mil para aquisição de um ônibus, né? Eu vi alguém questionando, por que esse valor? Porque não pode comprar dois ônibus usados, seminovos, porque a administração pública só pode comprar zero, não pode licitar o ônibus usado, né? Não pode licitar nada usado, só pode licitar veículos novos. Mas a gente está tentando agendas com a Receita Federal, a Superintendência do Estado e também com a própria Justiça Federal, para se colocar aptos a receber ônibus de turismo que são perdidos em processos judiciais ou apreendidos pela Receita Federal, ônibus que servem para descaminho, enfim, para levar o pessoal para Paraguai, para trazer e tal. Tem no Pátio de Uruguaiana, por exemplo, está cheio de ônibus. Então nós estamos também querendo a doação de mais um ônibus, que é o que resolveria o problema da van da manhã, né, do pessoal que... Eu acredito que é um excelente investimento, Fred, né? Como tu mesmo falou, o município já está investindo em locação, a curto prazo já está pago esse investimento do que seria investido em locações. Vai sobrar agora de manhã, eu conversava com o prefeito, vai sobrar por mês, pagando o financiamento do ônibus, vai sobrar R$26 mil por mês. R$26 mil, que no ano são quase mais de 300 mil que pode ser investido em outra coisa. Então, são investimentos que são necessários e vão ajudar os jovens do nosso município, ao mesmo tempo, dinheiros que vão sobrar nos cofres públicos, né? Eu quero mandar um beijo para a Zelma, lá da loja Brix ZH. Um beijo, Zelma. Tá mandando no áudio, Fred. Vamos ouvir o áudio dela? Bota o fonezinho aí. Claro. Bota o fonezinho aí, Fred. Bom dia, meu amor. Tudo na paz? Tudo na paz. O Lazer, tu diz pra ele que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Tá bem. É um cara, assim, que a gente pode contar com ele a qualquer hora. Vamos ver se ele vai lembrar de mim. Claro que lembra. Ele esteve aqui em casa, não deixei ele nem respirar. Meu Deus! Um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Zelma, Wildo, pessoal da loja Brix ZH ali. Claro, muito obrigado, Zelma. Sim, foi um dos dias mais felizes da minha campanha, foi quando eu fui visitar. Ela fechou a loja. Eles fizeram tanta festa para mim que ela fechou a loja, né, pra gente poder conversar. Que legal, cara. Né, e tô te devendo visita, porque eu também tô devendo uma visita, a gente começa, né, na campanha que a gente tem mais tempo de sair e tal, claro, né, e depois a gente vai exercendo o mandato e as demandas do dia a dia nos impedem às vezes da gente visitar os amigos, mas eu te prometo que eu vou aí. Quero a mesma festa que eu recebi na campanha. Não tenho dúvida. Um beijão aí para ti, um abraço pro Wilton. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de sempre. Bom, Fred, nosso presidente, a nossa primeira conversa como presidente da Câmara de novo, tu percebeu isso? É verdade. Acho que a gente não tinha conversado antes, né? Não, porque esse ano não. Foi tanto trabalho. Quanta correria, tia. Que a gente assumiu. A gente estava implantando o processo legislativo eletrônico, né? Então é bom também dividir isso com os ouvintes. Já está implantado hoje todo o sistema de tramitação na Câmara de Vereadores, ele é eletrônico. Essa semana foi implantado o processo administrativo, que também agora todo pedido administrativo interno também não é mais por papel. Então a gente vai zerar o papel. Então eu vou ter sido o presidente que em 2022 colocou energia fotovoltaica e hoje a Câmara de Vereadores não paga mais conta de luz. Fui o presidente que criou o sistema de acúmulo de água de reuso, que
tinha um aljibe lá antigo, a gente fez aquilo virar uma cisterna e usa aquela água para limpeza geral, para os vasos sanitários. Hoje a Câmara de Vereadores só paga o básico da água, né, água e esgoto. Só a torneira ali mesmo. Exato. E você é o presidente que vai acabar com o papel agora em 2026. Então, me orgulho muito disso aí, de ser, vamos chamar assim, o presidente da sustentabilidade ambiental. Sim, são recursos públicos que acabam... Que são economizados, né? Mas aí eu quero trazer uma novidade que eu autorizei agora, hoje, já fazer o início do desenvolvimento do aplicativo. Nós vamos lançar, Lazer, um aplicativo de celular para uso do cidadão. Ele vai estar disponível gratuitamente nas lojas do seu celular ali, Apple Store ou Google Play, né? Como é o nome da... Google Play Store também. Play Store, ou Apple ou Play Store. Tá. Né? E aí lá vai estar o aplicativo da Câmara de Vereadores de Jaguarão, dentro de 2 meses isso. Está sendo desenvolvido. Está sendo desenvolvido. Lá a pessoa vai poder fazer a reclamação direta para um vereador da sua preferência, vai poder encaminhar e conversar diretamente com o presidente, vai poder encaminhar também alguma denúncia para a ouvidoria da Câmara, vai poder mandar fotos, vai receber uma notificação toda vez que a nossa TV Câmara tiver programação, estiver no ar. Então tem sessão, tem audiência pública, tem reunião a ser transmitida, ele vai receber uma notificação para poder acompanhar. E aí com isso, e também vai ter interface, esse aplicativo vai ter interface com o site da Câmara. Quer pesquisar uma legislação? Clica ali no aplicativo, ele te leva lá para o setor que pesquisa a licitação. Quer buscar como é que foi a atuação do vereador, quais são os projetos, o que ele votou, como é que ele votou, favorável, contrário, busca ali, clica ali. Isso aproxima o poder legislativo das pessoas. Porque nesses 20 anos, vamos dizer assim, de mandato, né, que eu tenho, né, desde o meu primeiro mandato até agora, 21, o que eu notei? Na minha primeira legislatura, lá em 2005, as pessoas se reuniam muito. Né? A gente ia nas comunidades, a gente fazia sessões descentralizadas, sempre estavam cheias, as pessoas iam na sessão, as pessoas se reuniam. Nesses 20 anos o mundo mudou, as pessoas estão conectadas de outra forma, elas estão conectadas aqui, no celular, elas continuam conversando, elas continuam interagindo, mas elas interagem num grupo de WhatsApp, num grupo do Facebook, numa página. Então, ter a Câmara de Vereadores num aplicativo na palma, aqui no celular de cada cidadão de Jaguarão, vai permitir com que o processo de fiscalização do Poder Executivo, de resolução dos problemas da cidade, seja muito mais rápido. Claro. Né? E isso é raso de barato. Nós vamos investir nisso aí, R$400 por mês, que é o que as lojas Apple e Google cobram para ele estar hospedado lá para as pessoas pegar. E o desenvolvimento, a gente de todo o aplicativo são R$8 mil. Sim. Então, ou seja, só o dinheiro que a gente vai economizar com papel paga e sobra esse novo mecanismo. Tu sabe que a Câmara teve um aplicativo, Fred, em 2015, mas não era divulgado, não era muito divulgado. Ela teve um aplicativo em 2015, porque foi em 2015 que eu implantei o aplicativo aqui da rádio nas lojas. E tu pesquisava Jaguarão e aparecia a Câmara Jaguarão. Mas depois desse tempo não existiu mais. Eu acho que talvez os presidentes pararam de pagar. Porque ele era praticamente as mesmas funcionalidades do site ali. 2015, aí foi um período que eu fiquei fora, né? Eu fui vereador 2005, 2008, vice-prefeito 2009, 2012. 2012 eu concorri a prefeito, não fui eleito, fiquei sem mandato. 2012, 2016. Voltei em 2017. Claro. Né? E aí depois 2020 fui reeleito, 2024 fui novamente reeleito. Então talvez eu não tenha essa memória porque eu não estava. O pessoal brinca lá, os servidores, que eu tenho a memória da Câmara. Tu sabes que eu lembro muito de muita coisa. Foi bem a época que a gente começou, né? Que eu comecei no rádio, né? E eu já
Eu fui que nem o Fred, assim, já cheguei mudando tudo, né? A gente já chegou mudando tudo. Não, vamos botar a rádio na internet, vamos botar aplicativo, vamos botar isso, vamos botar aquilo. 2017 eu fiz a primeira transmissão do carnaval, e assim fomos evoluindo, né? Tu tem a mesma visão tecnológica que hoje, que a gente tem que estar sempre atualizado para não ficar para trás, né? E eu tenho essa memória. 2015 sim, teve um aplicativo da Câmara, eu não sei por qual razão, mas que bom que está retomando. A questão do sistema eletrônico eu acho que é um avanço também, né? Várias câmaras também por aí já estão utilizando o mesmo sistema do SoftCam, então Jaguarão está se adequando, né, ao padrão, né, que elas usam, né? E é isso, o começo é sempre difícil, dificuldades, mas eu acho que com o tempo, a curtíssimo prazo, ele vai estar 100% aí, já foi bem utilizado na última sessão, né? Não teve nenhum problema, nenhuma intercorrência o sistema, isso, né, pelos vereadores. O Bebeto me disse que já andou melhor. O que acontece, cada sessão a gente vai aparecendo alguma dificuldade. Claro, aí claro. a gente manda para os desenvolvedores, olha, faltou tal coisa, né? E aí eles vão ajustando. Mas já nessa última já não teve nenhum problema. Teve bem, tudo certo. Bom, Fred, então teremos projetos a serem pautados hoje, votados na sessão de hoje. Já estava despachando antes de vir para cá algumas coisas lá na Câmara, né? Mas eu te confesso que a pauta não está fechada ainda. Não está. né? Tem projetos divulgados para cá e tem uma moção do vereador Enio e o projeto de lei do Poder Executivo do cargo de biólogo. Isso, e as moções, a moção do Enio e a minha moção, ela não está protocolada ainda, porque eu não quero ser o pai da criança, eu quero dividir, estou convidando todos os vereadores para assinarem, porque a moção é especificamente sobre os investimentos do futuro pedágio em Jaguarão. Claro. Né? E eu acho que a gente precisa ter unidade, né? Inclusive eu estou disposto, e estou falando agora aqui na entrevista, e recebi uma mensagem que ainda não está certo, de tentar. Acho que para amanhã vai ser impossível, porque amanhã às 14 horas a audiência em Pelotas. Então acho que nós vamos ter que ir por conta, cada vereador, ou juntar em carros e tal. Mas eles estavam tentando fazer uma audiência também na quinta-feira em Rio Grande. Se essa audiência acontecer na quinta-feira em Rio Grande, eu estou disposto a alocar uma van, um ônibus, enfim, e convidar as entidades representativas da cidade, os sindicatos, a Associação de Transportadores, enfim, embora eu já tenha conversado com alguns transportadores que vão estar presentes amanhã na audiência pública, todos para defender essa pauta do investimento, a pauta do investimento, né? Já que nós vamos pagar pedágio, nós não podemos ficar olhando que foi o que aconteceu nesses 30 anos, 20 anos de pedágio leonino, né, que a gente tinha o pedágio mais caro do Brasil. Além da gente ter o pedágio mais caro do Brasil, a gente só tinha de investimento aqui em Jaguarão só manutenção de estrada. Claro. Né? Teve duplicação de Pelotas a Rio Grande, teve outros investimentos. Nós não tivemos nada durante todo esse tempo, só manutenção. E aí, isso é absurdo, né? Então nós queremos também participar desse bolo, desses 11 bilhões de investimentos, e nem é tanto que a gente está pedindo, né? Repito, de 11 bilhões, me ajuda a fazer a conta aí, abre a tua calculadora. Vamos lá. Né? Tira 11 bilhões, tira 260 milhões. Quanto é o percentual disso? 260 milhões? Ele é pouco mais de 2%. Cada 110 mil é 1%. Vamos lá. Ele é 2,3%, mais ou menos isso? Vamos abrir a calculadora rapidinho. 3% de 11 bilhões. Aliás, não. É uma regra de 3. Tu vai fazer 11 bilhões é 100%, 260 milhões é X. Então, tu faz 260 vezes 100 divididos por 11 bilhões. 260 vezes 100. 260 vezes 100? Divididos por 11 bilhões. Divididos por 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 bilhões, né? São 9 zeros. Não, 11 bilhões são 9 zeros e 2, 1. 2,36%. 2,36%.
Esse é o valor do investimento que nós estamos brigando para Jaguarão. E que os caras querem tirar de nós. 2%. 2,5, vamos botar arredondar, 2,36. 2,36% de 11 bilhões. Menos de 2,5%. Isso com a desculpa de que isso vai diminuir a tarifa. Vai diminuir 2% a tarifa. A tarifa que é, fazer um cálculo aqui para vocês, que vão pagar 10 centavos daqui até Pelotas, R$ 13,20, vai diminuir 2,3%, vai diminuir menos de 3 centavos. Menos de 3 centavos para a gente não ter a segunda ponte em Jaguarão. Nós não podemos aceitar. Nós temos que levantar a nossa voz. Eu pagaria 2 centavos para ter a ponte. Nós temos que levantar a nossa voz. E não é só nós que vamos pagar, né? É todos. Né? Nós temos que levantar a nossa voz e exigir, porque senão nós vamos estar só pagando o pedágio para investimento em Rio Grande, em Pelotas, em São Lourenço, em Canguçu, só por lá de lá. Né? E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que levantar a nossa voz, ter coragem de enfrentar esse interesse e defender que o investimento que está previsto para a concessionária de pedágio seja realizado em Jaguarão, com a alça de acesso à segunda ponte e com a construção da segunda ponte, e que, segundo a proposta da NTT, ela será realizada nos próximos 7 anos. Perfeito. Então, convido para vocês que me ajudem nisso aí, conversem com os demais vereadores, conversem com as lideranças políticas, conversem com as lideranças empresariais, porque a gente precisa unir forças nesse momento. Depois a gente vê quem é que a gente vota, quem é que representou melhor Jaguarão, quem é que representa melhor Jaguarão, isso aí é outra história. Agora não é hora de fazer disputa política, é hora de unir Jaguarão para defender os nossos interesses, porque a gente já viu que os nossos representantes não estão defendendo os nossos interesses, estão defendendo os interesses de onde tem mais população, de Rio Grande, de Pelotas, de São Lourenço, daquela que é a região natural deles. Né? Então, nós precisamos nos unir para garantir que essa segunda ponte, enfim, saia do papel e que os investimentos do pedágio que todos nós vamos pagar, né, e que ainda tem o risco, como o Thiago falou, de ter esses gatilhos, esses aumentos, enfim e tal, né, mas que pelo menos tenham investimentos aqui na nossa região, na nossa cidade, na nossa fronteira. Com certeza. Bom, Fred, gostaria de te agradecer mais uma vez, né, por ter vindo, visitado a rádio e por lembrar da gente sempre, sempre tem uma novidade, tu, Lazer, quero ir na tua rádio, sempre vem primeiro aqui, né? Isso é muito gratificante para nós. E eu quero combinar, Lazer, da gente marcar para a próxima semana. Eu vou retornar aqui para falar como é que foi a audiência. Importante. E para também tratar de outras coisas. Eu esqueci de falar, por exemplo, né, que em Brasília nós também conquistamos algo que estava travado há mais de 2 anos, né, e que foi a cedência da área do antigo quarentenário, ali no Cerro do Matador. Olha só. Ali são 10 hectares de área, mais aqueles prédios administrativos todos, os currais, enfim, tudo. Aquilo vai passar, o prefeito já fez hoje o pedido, né, foi assinado pelo ministro, nós conseguimos que o ministro assinasse a cedência, porque em Porto Alegre simplesmente não nos atendiam, não davam bola, né? Faz até a gente duvidar o que é que eles, qual era o interesse que eles tinham lá, porque o quarentenário está fechado, só estão pagando segurança, né? Faz até pensar por que queriam tanto ficar com esse espaço. E aí lá nós podemos, estamos discutindo o uso daquele espaço, que pode servir para várias utilidades, pode ser a Secretaria de Desenvolvimento Rural, pode também, que é uma escola rural, agrícola, que a Escola Lauro Ribeiro sempre está com discussão sobre a manutenção do convênio com a Bretanha. Às vezes eles não querem mais, a gente levam por mais um tempo, daqui a pouco nós podemos construir ela aqui, né, utilizá-la ali, enfim, são 10 hectares que agora são do município, e mais esses prédios administrativos que foi
também uma grande conquista concreta, né, dessa nossa viagem a Brasília. Mas eu quero voltar aqui para a gente conversar de outras coisas, temas do mandato que a gente está trabalhando. A gente realizou agora, no mês da mulher, a homenagem Mulheres que Inspiram, né, foi uma sessão muito bonita lá na Câmara de Vereadores, né. Eu vou realizar uma série de ações, né, nesse ano contra a violência de gênero, contra o feminicídio. Nós vamos inaugurar um banco vermelho feito pela Câmara de Vereadores, na frente da Câmara de Vereadores. Nós vamos fazer a Semana da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nós vamos fazer também atividades da Semana da Consciência Negra pela Câmara de Vereadores. Legal. Nós vamos também fazer em dezembro, vamos fazer também uma ação se não me engano é agosto, julho, de combate ao feminicídio, que é o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio. E em agosto nós vamos fazer uma atividade, nós vamos alterar a questão do jovem parlamentar para dar um caráter mais profissionalizante para os jovens. Então nós vamos fazer no mês da juventude, que é o mês de agosto, um mês inteiro de oficinas, de palestras para adolescentes, e poder ter perspectivas de estudo e também de acesso ao mercado de trabalho. Enfim, eu tenho um planejamento de ações muito grande. Vamos fazer as Olimpíadas Escolares agora no aniversário da Câmara, em março, e aliás em maio. Enfim, tem bastante coisa que nós vamos fazer com o presidente que eu quero conversar contigo e com a comunidade. Claro que sim. Né, teremos as sessões descentralizadas, Fred? Sim, as sessões descentralizadas, elas acontecem a pedido e a requerimento das bancadas, né? Tá. É uma por bancada. O que eu tenho visto em relação a isso, e já tenho conversado com os vereadores, né? Tem sessões que mobilizam. Quando o vereador como eu vou dizer, eu nunca fiz uma sessão descentralizada esvaziada. Uhum. Sempre tu acompanha. Claro, né? Claro. Quando o vereador se mobiliza, tem base, busca as pessoas, as pessoas vão e tal. Mas também já participei de muitas sessões descentralizadas que não tinha ninguém, que tinham só pessoas da Câmara. Então, isso é uma questão da gente também repensar. Por quê? Porque o mundo mudou. Quando se pensou na lei das sessões descentralizadas, não existia internet, não existia celular, não existia... então, o aplicativo de celular que a gente vai lançar, ele vai também suprir essa questão das descentralizadas. Nós vamos continuar fazendo, vamos fazer, mas eu tenho certeza que o aplicativo vai dar mais resultado do que a sessão. Não tinha TV Câmara. Não tinha TV Câmara, então eu tenho certeza que o aplicativo vai dar mais resultado de que muita sessão, que claro. Realmente nós fizemos já sessões sem participação de público, só assessores e vereadores, né? E elas são indicadas pelas bancadas, né? Outra coisa também que é importante dizer aqui, né, deixar claro, eu tão logo terminou o período do recesso, eu instalei a comissão que foi formada o ano passado para avaliar denúncias a respeito da situação do prefeito. A comissão está trabalhando, mas parece que eu acho que essa situação foi inclusive superada já, né? Não sei informar como foi, porque o procedimento ocorreu em segredo de justiça, mas, né, se tivesse algo muito grave nesse período, o prefeito já teria sido afastado, teria sido, né, então acho que isso já foi superado. Mas a comissão eu instalei, também já oficiei as entidades para fazer a comissão de avaliação do Código Tributário. Estou aguardando os nomes das entidades para poder fazer o decreto e começar os trabalhos da comissão. Sim. Né? Enfim, a gente está trabalhando de forma a garantir as prerrogativas dos vereadores, né? Não garantir que a Câmara possa votar os projetos da forma mais rápida possível, enfim, possa cumprir o seu papel para ajudar a cidade. A cidade tem muitos problemas para a gente ficar brigando lá, claro, por posição política que não ajuda a construir, né? Eu defendo que a gente tenha o mínimo de unidade no que nos
no que nos aproxima, no que é consenso, e nisso a gente faça avançar de forma rápida, né? E o que for divergência, enfim, essas a gente resolve nas urnas, e o povo é que define. Essa é a minha posição, não é de agora, sempre foi assim, e será assim, continuará sendo assim na Câmara, à frente da Câmara de Vereadores como presidente. Que maravilha. Bom, Fred, então ficamos nesse compromisso da próxima semana marcarmos uma nova conversa. Uma entrevista é pouca para esgotar a pauta, até porque foi a nossa primeira entrevista do ano e tem muitas outras questões do mandato da presidência que eu gostaria de abordar, mas infelizmente o tempo não nos permite. Vou te agradecer mais uma vez, né, por lembrar da gente, né, nesse momento tão importante, nessa ida a Brasília, né, lembrou da rádio, lembrou de nós, para nós é muito gratificante. Em nome dos nossos ouvintes que nos acompanham todos os dias, eu te agradeço. Imagina, eu que agradeço o espaço, o lazer, agradeço os ouvintes, o carinho, e estou sempre à disposição, né? Tanto aqui quanto, repito, toda vez que eu venho aqui eu falo do meu WhatsApp, sim, né? Sim. Estou sempre à disposição do meu WhatsApp, 53984-444449. Barbado esse WhatsApp. Vou repetir de novo, 53984-444449. Quem quiser me seguir nas redes sociais também, eu estou sempre ativo nas redes sociais, né, divulgando as coisas importantes para a cidade. Né, no Instagram é @FredNunes40 e no Facebook é o Fred Nunes. Então, quem quiser me seguir, quem ainda não me segue, ali eu sempre divulgo as questões importantes da cidade. Enfim, estou aberto para recebê-los na Câmara de Vereadores ou, se chamado, ir até a casa das pessoas, enfim, tal, para claro, conversar e tentar amenizar e resolver os problemas aí da cidade. Legal. Mais uma, antes de encerrar. E continuo trabalhando na Justiça Federal, né? Sim. Continuo, sou oficial de Justiça avaliador federal. Esse ano vou completar 20 anos de Justiça Federal. Era gurizinho quando começou. Tinha 26 anos. Então a gente continua atuando nessas duas frentes, que são duas frentes que se complementam, né? Porque a gente está conversando com as pessoas, está levando cidadania, está levando direitos, está garantindo direitos. Então eu fico muito, muito orgulhoso, muito satisfeito de poder exercer essas duas atividades que eu considero tão nobres, né? E que tive a oportunidade de alcançá-las, uma por escolha do povo, né? E confiança do povo, e outra por concurso público, né, já há quase 20 anos. Legal. Tá bem, então, esse foi o vereador Fred aqui no nosso programa. Vamos com o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para finalizar o programa. 11h41, bom dia, cidade. Intervalo de apoio cultural do Sistema de Comunicação.